Fala aí, pessoal do Diário de Timeshare, aqui é Ricardo Massot, fundador do Diário de Timeshare e fundador do IBG, desta vez para contar a história de alguém da nossa equipe que tem um lindo filme, um lindo percurso no setor. E antes disso, queria cumprimentar Paulo. Boa tarde, tudo bem? Como você está? Tô bem, meu querido. Vamos para mais um conteúdo. Mais uma. Dexon, tudo bem com você? Tudo beleza. Show. E a pessoa que está aqui conosco hoje para conhecermos a história dele no setor é o Daniel. Tudo bom, Daniel? Tudo beleza. E aí, gente, tudo bem? Show! Tudo maravilha. Eu acho que a primeira coisa que teríamos que fazer é contextualizar um pouco como foi seu primeiro passo no setor, onde e um pouco como chegou aí, né? O que aconteceu para confluir esses astros alinhados para você dar o primeiro passo no setor? O que você fazia antes de entrar no Timeshare? Qual eram os teus planos e como chegou até o Timeshare? O que você fazia antes? Sim, e um detalhe que eu queria deixar aqui, somente fale coisas que seus pais possam ouvir, viu? Ah, beleza, então. Bom, então, eu entrei no Timeshare há mais ou menos 6 anos atrás. A minha primeira experiência foi num hotel chamado Vidanta, aqui em Cancún. Mayan Palace, né? Era Mayan Palace, depois mudou o nome para Vidanta. E eu entrei no Timeshare, foi uma história assim até um pouco louca, meio que por acaso, porque a minha história começa antes no México. Eu morava na África do Sul e eu trabalhava como fotógrafo no safari. E lá eu conheci um mexicano que foi fazer umas filmagens, a gente ficou amigo. E um dia, bebendo cerveja no bar, acho que já estava muito bêbado, ele virou e falou: pô, você não quer ir trabalhar comigo no México, não? Aí eu achei que ele estava zoando, meu visto lá na África estava acabando, não sabia muito o que ia fazer, e no outro dia de manhã eu falei: então, Hector, lembra que tu me convidou para ir para o México? Já comprei a passagem. Aí eu vim para trabalhar na cidade do México. Eu trabalhava com produção de vídeos, então, com parte assim de criação, arte. Pô, rapaz, eu precisando de alguém aqui na minha equipe, ó, Rica. Tô aposentado já. E não deu muito certo. Fiquei 6 meses lá na cidade do México. Eu fui para aí meio que como um aprendiz dele, não deu certo. Gastei o pouco dinheiro que eu tinha. E aí eu acabei me mudando para outra cidade. Morei em Los Cabos, que é uma cidade turística de praia. Trabalhei vendendo foto na beira da praia para conseguir me sustentar. E aí não estava dando certo. Resolvi voltar para o Brasil. Daniel, você é de Brasília, certo? Isso, eu sou de Brasília. E essa história aconteceu 6 anos atrás, então isso foi você com uns 22 anos? Eu saí de casa, eu fui morar na África com 18, cheguei no México com 22. E aí voltei para Brasília, Brasil, né? Não tinha faculdade, não consegui emprego de jeito nenhum. Voltei a estudar, comecei a fazer um curso de fotografia. Eu tinha estudado biologia por quase 3 anos. Assim, não estava conseguindo ganhar dinheiro como fotógrafo. Eu falei: quer saber? Vou voltar para o México. Estava ganhando pouco, mas pelo menos estava morando perto da praia e dava para me sustentar. E aí foi o que aconteceu, o acaso, né? Acho que foi, não sei, talvez. Eu sou bem religioso, talvez Deus na minha vida, que eu ia voltar para o México e ia ficar na casa desse mexicano que tinha me convidado. E um dia antes da minha viagem, a gente brigou pelo telefone, discutiu. E eu falei: quer saber? Eu não vou ficar na tua casa, ia só para visitar mesmo, e paguei um albergue para ficar 2, 3 dias na cidade do México e depois voltar para Los Cabos. E nesse albergue eu conheci um brasileiro. Conversa vai, conversa vem. Ele falou que morava em Playa del Carmen, né, perto de Cancún. Eu conhecia, eu tinha ido de férias, adorei. Tava caçando Pokémon, né, cara? Tu fala. Fui jogar Pokémon na cidade do México. E a gente ficou muito amigo. E ele falou: cara, eu tava ilegal. O ano e meio que eu morei no México, eu morei ilegal. De 6 em 6 meses eu tinha que cruzar a fronteira, ia para Guatemala, Belize, para poder voltar. E ele falou: cara, vai lá para Playa del Carmen, eu te arrumo um emprego para você trabalhar com timeshare, num hotel. Aí o que é isso? Um negócio que você vai falar com as pessoas e vai ganhar muito dinheiro. Eu falei: opa, negócio é bom. Parece legal isso. Gostei. E aí eu me mudei para Playa del Carmen e estava hospedado num albergue também, no albergue argentino, e fiquei uma semaninha que ele estava viajando até ele chegar para poder me levar lá para o hotel. E aí fui, fiz a entrevista no primeiro dia, me contrataram. Qual hotel? Já era novidade, tu já chegou lá. Era novidade. E esse brasileiro que te mandou ir lá desde a Cidade do México para Playa del Carmen, tem relação com ele ainda? Como é que ficou nessa história? Sumiu da história?
Ele trabalhou no Vidanta, né? Hoje ele mora em Barcelona, inclusive. Eu sei quem é. Colega meu. Uma pessoa que trabalhava no hotel com algum tipo de airliner ou cloud. Trabalhava com Timesheet. Ele trabalhava no hotel, ele era liner. E aí eu entrei, fiz uma entrevista, me contrataram, fiquei assim, meu queixo caiu no chão, porque eu nunca tinha visto um hotel 5 estrelas na minha vida, né? Tava acostumado com albergue. A minha ideia realmente era, beleza, vou trampar aqui um tempo, eles iam fazer o meu visto de trabalho, quando eu pegar meu visto de trabalho, eu saio e volto a trabalhar com fotografia, fazer casamento. Na época, a minha ideia era até voltar para a África. E aí deu, acho que uma semana. Nessa época, o hotel, para estrangeiro, eles contratavam muito estrangeiro, eles pagavam a moradia por 3 meses. Só que, quando eu cheguei muito em cima da hora, não conseguiram me dar essa moradia. E aí, estava para sair o trâmite, né, para poder me mudar para casa do hotel. E eu fui roubado nesse hostel que eu estava. Roubaram tudo que eu tinha. Puta que pariu. Tinha minha roupa, meu dinheiro, minha câmera, meu computador. E aí eu fui falar com a dona do hostel. Então, me roubaram, vou chamar a polícia. Aí ela virou e falou assim para mim, você tem certeza que você vai chamar a polícia? Porque você tá trabalhando aqui ilegal, não é? Que filha de uma puta tão grande, mano. Aí eu liguei para minha gerente, né, na época a Débora, gerente da equipe do Brasil, contei a história para ela desesperado, o que tinha acontecido, que não tinha como eu me mudar para casa, porque eu não tinha onde dormir. Aí a mulher do RH falou, não, você só pode se mudar amanhã ao meio-dia. Eu falei, pô, mas eu não tenho onde dormir. Ela falou, não é meu problema. Eu falei, posso pelo menos deixar o que sobrou, minha mochila, meu passaporte lá? E aí foi quando eu conheci o Deixon, que o Deixon morava nesse apartamento. Conheci ele, fui deixar minhas coisas lá e passei a madrugada na praia. Eu dormi na praia e, assim, desesperado, falei, assim, desculpa a palavra, eu falei, pô, tô na merda, mas pelo menos eu tô na merda no Caribe, não tá tão ruim. Mas era quase um momento de fundo do poço, né? Foi fundo do poço. Tinham roubado tudo, estava dormindo na rua. Você estava um momento de fundo do poço, do fundo do poço, do fundo do poço. Na merda plus, né? O cara chegou lá em casa, né? Porra, o cara todo doido chega lá na minha casa. Então, eu vou morar aqui contigo e tal, né? A empresa me mandou. Vou salvaguardar as coisas. Aí eu vejo, cara, um disco voador tatuado no pescoço. Esse cara é meio doido. Aí o cara, me arruma um pouco d'água. Aí bebeu uma água, aí pegou umas tortilhas que eu já tinha lá, já pegou. Tem salsa, pegou uma salsa valentina, jogou na tortilha e começou a comer a tortilha seca com água. Tipo, mano, esse cara tá muito doido, mano. Tá? Ele, então, não deixaram eu dormir aqui hoje, mas aí eu vou acampar na praia hoje, de boa, e amanhã eu tô aqui. Beleza. Mas peraí, quero entender uma coisa. Você estava sozinho no apartamento de Exxon e você ia permanecer. E Daniel ia ficar contigo. Sim. E por que tu não deixou ele ficar já no primeiro dia? Porque não era eu que liberava, é o hotel. O hotel só permitia ele entrar na casa e fazer check-in no dia seguinte. Tinha toda uma burocracia. Porque as casas eram compartidas, né? Mas era tudo política do hotel. Se ele não saísse, o segurança ia lá e ia tirar ele até o dia seguinte. Então, aí ele, vou acampar na praia. E ele bateu lá na carta e falou, tá demorando muito, já deixou suas coisas, pode ir embora. Como? O segurança. Não, é que ele deixou eu entrar. Depois de muita conversa, muita lábia, o cara deixou eu entrar para poder deixar minhas coisas lá. Aí eu falei, vou aproveitar que tomar uma água, comer, né? E aí depois deu 10 minutos, o segurança foi bater na porta. Então, meu amigo, pode ir embora, já deixou essas coisas. Esse me enxotou, né? Violência. Fundo do poço. Fundo do poço. Tudo dando errado. Mas dando errado no Caribe, mas dando errado. E era novo, para mim tudo era aventura, né? E aí? Next step. Aí, beleza, né? Dormi na praia, meio-dia fui lá, deixei minhas coisas. Eu falei, bom, já melhorou, né? Pelo menos tem um teto onde dormir. E aí foi quando eu falei, pô, eu não tenho dinheiro. Isso aqui ia ser um plano B, né? Eu acho que como qualquer pessoa que entra no timeshare, né, acaba caindo de paraquedas, eu falei, cara, eu tenho que focar aqui. Só que foi um pouco traumático no início, porque eu ia pro hotel, um pouco de dinheiro que eu gastei, comprei uma calça, um sapato, né, barato, 2 blusas sociais baratas para poder trabalhar no hotel, que eu tinha que lavar todo dia. Nunca tinha botado um sapato na vida, né? E ia pro hotel todo dia, não pegava tour que era novato, às vezes via uma pessoa mais experiência fazer 2 tours, eu ficar sem. Sem cliente, sem casal para ti. E os poucos tours que eu pegava não vendia, porque era novo, não tinha treinamento nenhum no hotel. Então, você vai lá, faz 5 dias de sombra e pronto, se vira nos 30, né, meu amigo? E aí foi um mês, assim, no pro hotel, fazia 2 atendimentos, não consegui, não vendia, bater no desespero, né, porque não tinha dinheiro. Mas tinha parte boa, né, Daniel? O café da manhã.
Café da manhã. O hotel tinha café da manhã. Então eu lembro, né, que era um café da manhã gourmet, chique, né? E assim, quando eu pegava tour, eu lembro que eu fazia 3 omeletes, eu fazia uma montanha de comida. Eu lembro até hoje um cliente falou assim pra mim, cara, eu fiquei com vergonha de pegar muita comida, mas depois que eu vi teu prato, eu falei, Toma é no isso, cu. meu amigo. Você tá em casa, come à vontade. Era a refeição do dia, né, mano? Eu comi aí muito para não ter que gastar de tarde nem de noite. Quando não pegava tour, a gente não podia entrar no restaurante. Então a gente ia escondido, pegava um prato, né? Entrava, aí colocava um salame, um pão, ia comendo assim. Quando eu vi um garçom, soltava o prato e ia embora. Meu Deus. Que doideira. Foi assim, Meu um mês Deus, e meio meu sem Deus. vender nada. Eu, puta que pariu, isso aqui não é pra mim. Sem vender nada, mas você tinha teto, porque já estava morando junto com o Dexon, e tinha café de manhã, e estava vivendo dessa vida. Do teto e do café de manhã. E o Dexon ainda pedia pizza, e de vez em quando arranhava um pedaço da pizza dele. Não, nessa época eu não tinha dinheiro para pizza, não. Nessa época eu era magro e o Dexon era gordo, né? Um mês e meio assim, aí eu lembro que teve um evento que a empresa fazia todo ano, pegava os melhores vendedores, os melhores gerentes e levava para um país diferente para fazer um evento, e essa época foi, acho que lá, Canadá. A minha gerente foi, e eu tava um pouco puto de trabalhar na equipe do Brasil, porque eu falava inglês fluente, eu via que as vendas altas saíam mais em inglês, só que não me davam oportunidade. Aí a minha gerente foi embora e quem ficou responsável foi uma gerente americana. Aí eu falei, cara, essa mulher não conhece ninguém na equipe, ela não sabe quem é bom, quem é ruim, nenhum brasileiro fala inglês, eu vou ali trocar uma ideia com ela e pedir um tour. Eu tava uns 3, 4 dias sem fazer atendimento. Aí eu fui e falei com ela, a Helena, o nome da mulher, eu falei, Helena, eu tô aqui há um mês, tô me dedicando, por favor, me dá uma oportunidade de fazer um tour. Aí ela até ficou assim, caramba, você é de onde? Eu falei, sou brasileira. Nossa, você fala inglês bem assim? Morei no Canadá, fiz faculdade na África do Sul, falo 3 línguas. Ela, beleza, vou te dar um tour hoje. E aí eu fui e vendi, foi minha primeira venda. Aí eu falei, bom, a minha gerente não chegou ainda, vou lá falar com ela, puxar o saco dela. Falei, olha, Helena, muito obrigado pela oportunidade. Estava bastante tempo sem tour, sei que eu sou novo, foi minha primeira venda, posso ter outro atendimento? Prometo que eu vou vender. E aí o brasileiro que ficou responsável, né, para ficar no lugar do gerente foi embora mais cedo, e nessa época o Dexon não era fechador, e aí não tinha ninguém, o Dexon entrou na minha venda, acho que foi tipo uma das primeiras vendas, né, Dexon, que você fez de fechamento foi comigo. Sim. E aí no dia seguinte minha gerente chegou, 3 dias de novo sem fazer atendimento. Aí o Dexon começou a falar, cara, eu trabalhei numa empresa lá no Brasil, a MG, a gente tinha uma forma de vender, né? uma filosofia, nunca é culpa do casal, acredita que todo casal dá para vender, e todo dia eu chegava em casa e falava, cara, eu não consigo vender, não consigo, e o Dexon me ensinava uma coisa nova, me ensinava a fazer um fechamento de 10 anos, aí eu usava e vendia, eu, caraca, vendi, me ensina outra coisa, aí ele me ensinava a fazer, sei lá, um takeaway ou uma parte de emoção e vendia. E o engraçado é que na época eu até falava, pô, o Dexon é o guru do timeshare. O cara, cada dia me ensina uma coisa nova, eu vou, coloco na mesa e vendo. E aí foi quando eu, depois de uns 2 meses e meio, que eu disparei. Que eu lembro que teve uma época, em um mês, eu fiz 13 vendas seguidas. E aí eu fui pegando gosto pelo negócio. Eu lembro que na minha primeira semana, meu primeiro atendimento, quando entrou um fechador na minha mesa, porque lá a gente fazia FTB, a gente apresentava, mostrava o valor, entrava um fechador, abaixava e deixava a gente negociar. E aí, às vezes, eles voltavam na mesa. Eu falei, pô, eu quero fazer isso. A parte mais legal é puxar o cartão. Quando é que tem treinamento para ser fechador? Mas o cara me olhou com uma cara de desprezo. Assim, tipo, quem é você? Meres mortal, né? Se você quiser fechar, conversa comigo quando você tiver aí uns 300 tours, 200 tours. E eu lembro que eu ia anotando os tours que eu tinha. E aí eu lembro uma vez, quando eu fiz 200 tours, eu fui falar com ele. Então, fiz 200 e poucos tours agora, e minha gerente deixou fechar uma mesa, tá aqui, ó, vendi. E aí foi quando eu comecei a fechar a mesa. E aí, depois desse hotel, eu me apaixonei pelo trabalho, assim, eu acho que mais do que uma paixão, virou um vício. Porque eu e o Dexon, na época que a gente morou junto, era 24 horas falando de timeshare. Até para comprar uma pizza, o Dexon virava, Daniel, quer comer pizza? Não. Mas por quê? Eu tô de dieta. Mas se eu comprar pizza, você não vai comer nenhum pedaço? Não, uma eu compro, uma eu como. Mas se você vai comer da pizza, você tem que ajudar a pagar. E era o dia inteiro assim, treinando fechamento. E fazendo pequenos fechamentos, né? E aí foi, 6 anos de... Foi mordido pelo bichinho do timeshare, né? Foi mordido, né? Foi picado, né? Porque essa coisa de vício, eu acho que o vício se dá porque uma sensação de pequenas vitórias, né? Você descobre uma nova solução, aplica e tem uma vitória, vence uma batalha, assim vai dando pequenos passos e esse lance gera da muito vício, superação, né? né?
descobrimento desse poder que dá a superação, né? Quando deixam fazer isso contigo na pizza, né? Se eu fosse hoje, hipoteticamente, comprar uma pizza, qual sabor você iria preferir? Né? Essa sequência de fechamento, no isso final dá um das poder, contas, o poder da comunicação persuasiva, né? E você se vai sentindo poderoso, isso te deixa bem. Eu falo às vezes que é quase como essa coisa do Spider-Man, né? Que grande poder, grande responsabilidade. Se um cara quer ser filho da puta, depois de ser bem treinado no timeshare, o cara pode ser bastante, né? Então tem que ter muito respeito com isso para se manter alinhado com um nível de ética alto, elevado. Porque a gente e tem pessoas, Daniel, que estão 20 anos e sacam timeshare em um nível de 0 a 10, tem pessoas que estão 5 e sacam um nível maior. Então, a primeira consideração, o tempo não acho que seja importante, mas sim acho que seja importante essa coisa de ser mordido. Porque você não pode parar de aprender mais, você não pode parar de... Sabe, quando você é mordido, você quer ter mais poder, e quer ter mais poder, e quer ser mais convincente, e quer ser mais forte, e vencer mais, e converter mais, e já não pode viver sem isso mais, né? O lance comportamental, como ele influencia, né? Porque, por exemplo, o Daniel chegou e a necessidade, precisar fazer, né, aquilo tudo lá, positividade de, se eu estudar vai dar certo, fez com que ele vendesse mais do que todo mundo. Ponto que eu ensinava as coisas que ele aplicava e vendia, ele vendia mais do que eu, ele vendia mais que todo mundo da equipe, e daí vem aquela sensação de superação, né, que quando você vai do inferno para o céu, porque se começou a ganhar dinheiro. Eu lembro que na época a gente começou trabalhando ilegal, não podia ter conta bancária ainda, pagava tudo em efetivo. Cara, era tipo os pacotes de nota, né? E pesos é tudo muito 1.000, 2.000, 3.000. E deu para ganhar bastante dinheiro mesmo e viu, se eu ganhei isso, eu quero mais, eu quero mais, e eu quero mais. E daí essa superação. Então, você num dia tá quase passando fome, não ter onde dormir e não ter oportunidade, tipo, você vai a semana, todo dia você levanta para ir trabalhar, mas não significa que chegando lá você vai ter um casal para atender. Você vai ter que brigar pela sua vez para esperar um momento de ter oportunidade. E quando você tiver oportunidade, você tem que vender. Porque se você vende, você tem power e no dia seguinte você é o primeiro a sair. Se você não vende, você vai para o rabo da fila de novo. Para o último da fila da linha de atendimento, né? E tinha nessa época, tipo, 11, 12 brasileiros trabalhando. Então, se eu sair hoje e não vendi, amanhã tinha que ter 12 tours para eu ter a vez, né? E eu comecei a vender, e o Daniel também, de tipo pegar a venda espirrada, né? Que é o espirratu, a ficha recusada. Rejeitada, ficha vendida, né? Recusada, né? Que tipo, chegava uma pessoa que já tem muita experiência, que vendeu muito, fazia o front-end com o casal e falava, não, acho que isso aqui não é um casal para mim bom para vender não, passa para outro. Aí o que sobrava, a gente, opa, né? Estamos aqui. Ia lá e vendia. Foi um período muito massa, né, de tudo, porque eu passei a me desenvolver na tarefa de ensinar também, né, times, que eu até então nunca tinha feito isso, e de fechar a mesa e evolução sempre, né, isso foi bem legal mesmo. Nessa história ficou um buraco para mim, sabe, tem um espaço que eu não entendi. Como um cara de 18 anos de Brasília vai para a África do Sul? Assim, eu desde pequeno eu era louco com vídeo do Animal Planet, NetGeo, sempre quis viajar, sempre tive essa coisa desde pequeno. Queria ir no safari, desde lá em Botsuana. Era meu sonho desde criança, assim, eu falava, um dia eu vou crescer, trabalhar e eu vou conhecer a África. Você foi babado um rinoceronte, né, lá? Eu trabalhei num centro de reabilitação de animais. Então, eu juntei grana, assim, trabalhei um tempo, juntei grana, assim, tinha dinheiro para pagar passagem, porque quando eu fiz 15 anos, eu fui fazer intercâmbio para o Canadá. Na época, minha mãe quase vendeu o carro dela, porque ela falou, é importante você aprender inglês. E aí eu fui 2 meses e meio, aprendi, e lá, como meu pai me dava uma mesada, assim, sei lá, 20, 10 dólares por semana, eu juntei todo esse dinheiro e comprei um videogame. Comprei, quando cheguei no Brasil eu vendi. E eu comprava e vendia coisa, fui deixando no banco, juntei. E aí eu falei com meu pai, quando eu fizer 18 anos eu quero pagar um intercâmbio para ir para os Estados Unidos para trabalhar, para juntar mais dinheiro para poder ir para a África. Porque quando eu tinha 14 eu queria fazer intercâmbio na África do Sul. Meu pai, você tá louco que eu vou deixar, você vai para a África sozinho? Eu falei, beleza. Na África do Sul. Quando eu fizer 18 anos, eu vou. Ele, tá bom. Se você tiver dinheiro, você vai. Beleza, então. Eu estava na faculdade, 18 para 19. Eu paguei um intercâmbio para poder ir para os Estados Unidos para trabalhar. E foi na época da crise... Foi a recessão de trabalho nos Estados Unidos, acho que foi 2009. 2008, 2009, sim. Olha, né? A crise imobiliária. Foi a crise imobiliária, também não tinha emprego, eu já tinha pagado.
E aí eu fui pedir meu dinheiro de volta lá na agência. Eles falaram, a gente não pode devolver, mas eu posso converter isso no intercâmbio. Eu falei, meu amigo, eu não quero estudar, eu quero ir trabalhar para ganhar dinheiro. Isso aqui é um investimento, não é para estudar. Aí ele, olha, não tem nada que a gente possa fazer. Aí o cara, até bom vendedor, ele, mas você queria dinheiro para quê? Aí eu falei, pô, eu queria juntar dinheiro para ir para a África. Ele falou, por que você não vai fazer um trabalho voluntário lá? O que a gente pode fazer assim, o dinheiro que tu pagou, que na época devia ser uns R$ 1.600, isso aqui a gente pode trocar para uma passagem aérea e tem intercâmbio que você não tem, voluntário, você vai trabalhar de graça, eles te dão casa e comida. Aí eles meio que me enganaram, falaram que eu ia trabalhar num safari, dentro de um restaurante dentro de um safari. Quando eu cheguei no lugar, era um bar fora, numa cidade que ficava próximo do parque do safari, e era para ser uma experiência cultural. Eu fui para ser escravo na África, porque a ideia era trabalhar 6 horas por dia, 5 dias na semana. Eles me colocaram para trabalhar 10 horas por dia, 6 dias na semana. Aí, garoto, trabalhar. E meu chefe era... bom que o cara, se ele vê, ele não fala português. Era um filho da puta, o cara. O cara me tratava mal, me chamava de preguiçoso, vagabundo, filhinho de mamãe. E eu lembro uma vez no telefone falando com os meus pais, falei, eu não aguento mais esse cara. E minha mãe, não, larga isso aí, volta. Eu falei, não, eu vou ficar porque esse cara é um filho da puta e eu tenho que aprender a ter chefe ruim. E depois desse cara, eu nunca mais reclamei de chefe. Foi o pior chefe que eu tive na minha vida. E aí, de lá, quando terminou o trabalho, era 3 meses, eu fui para a Cidade do Cabo, eu não ganhava salário, mas eu ganhava gorjeta. Então, eu juntei uma grana, fui para a Cidade do Cabo, meu visto ia expirar, eu paguei um curso de inglês de 1 semana só para poder tirar um outro visto. E na escola que eu tava, eu conheci um professor, que a gente ficou amigo, e eu falei que eu queria me mudar para África do Sul. Aí eu falei que eu estava cursando biologia no Brasil, aí ele me falou de uma faculdade, aí eu fui lá, investiguei, e na época, a faculdade da África do Sul era mais barata do que o que eu fazia no Brasil, que era na Católica. Na época, devia ser uns R$ 1.000 por mês. Eu falei, pai, não, a faculdade aqui é melhor, é inglês, vou poder trabalhar em outros países. E aí meu pai falou, não, beleza, vai. E aí eu arrumei um trabalho para me sustentar. Eu trabalhava, como eu tinha esse trabalho no bar lá de escravo, aprendi muito bem, arrumei um trabalho de barman. Aí, de lá da faculdade, eu fiz um curso de filmagem de animais, de 2 semanas, porque eu queria fazer biologia, eu queria trabalhar. Meu sonho era ser aqueles caras do Night Show abraçando crocodilo no meio do mato. E eu vi que biologia não ia dar certo. Eu tenho déficit de atenção, estudar não era meu forte. E aí eu larguei a faculdade, o dinheiro que tinha pagado eu peguei metade e paguei um curso de filmagem de 2 semanas, e a mulher que me vendeu o curso falou, olha, eu não te aconselho largar a faculdade, são só 2 semanas, você não vai aprender muita coisa. E eu fui cru, e lá eu filmei um documentário pequenininho sobre a caça ilegal de rinocerontes. E eu ganhei um prêmio de melhor documentário da escola. E aí de lá eu arrumei o trabalho voluntário no Safari, que eu fiquei 6 meses, conheci um mexicano, e aí vim pro México. Agora entendi. Porque é muito novo, cara. Com 18 anos o cara é pra África do Sul muito novo, então foi uma sequência de... Tem um vídeo muito legal que tu tá chegando em casa e tem uns 4 leões, né? Leoa, leão, tudo. Minha casa era no meio do safari. Eu tava até vendo hoje no YouTube, teve um dia que a gente chegou em casa e tinha um javali dentro do quarto que a gente teve que tirar. Um dia que a gente chegou do trabalho, tinha porque a casa era aberta, no meio do safari. Uma vez entrou um hipopótamo na piscina. Eu queria agora ver adiante. Porque você esteve no Vidanta, do Vidanta foi para... Saí, trabalhei no Bahia Príncipe, trabalhei uma cadeia... Como closer também, ou como line closer front to back? Fui para lá, aquela coisa de hotel, né? Quando você muda, você acaba tendo que começar do zero de novo. Eu era closer no Vidanta, comecei como liner, primeiro dia vendi, todo dia lá pedindo, quero fazer FTB, aí me deram a oportunidade e eu trabalhava lá em inglês. Só que era um hotel, eu tive muita dificuldade porque era muito europeu, não conseguia vender tão bem. Hoje eu vejo que não era o hotel, era eu que tinha isso na minha cabeça, né? Boa. Eu resolvi sair, porque também o problema é que o hotel era muito longe, eu não tinha carro na época, eu acordava 4 horas da manhã, o hotel ficava 1h30 da minha casa, eu tinha que pegar 2 vans, era muito cansativo. Voltei para o Vidanta para trabalhar na linha americana, só que era alta temporada do Brasil, o Dixon já era gerente, o Dixon ficava me tentando todo dia, não quer pegar um tour em português não quer fechar uma mesa? Aí eu fazia meu tour em inglês de FTB e fechava a mesa em português, eu estava vendendo em português todo dia, né, porque dezembro, janeiro, aí eu acabei voltando para a equipe do Brasil. E aí eu tive uma oportunidade de trabalhar numa sala que é de sócios, que era assim a elite da... Upgrades, é para fazer upgrades, né? Que era a sala elite, assim, que é onde estavam os vendedores milionários, onde a gente fazia
vi a venda de $200 mil, $300 mil, $400 mil, e aí eu trabalhei lá mais ou menos uns 6 meses, só que eu entrei de novo. Entrei numa sala nova, começar do zero, baixa temporada, não pegava muito tour. Foi um marco na minha carreira do timeshare, porque ali eu aprendi uma forma completamente de vender. Eu aprendi a vender para gente rica, fazer venda alta. Eu lembro que eu estava acostumado a fazer venda de 10, 15, $20 mil para brasileiro, lá eu fazia venda de $50 mil para brasileiro. Eu fiz uma venda uma vez de 120 mil, e para americano, minha venda mais alta acho que foi $240 mil. Então, foi um outro patamar, um outro estilo de venda. Muito takeaway, muito playhouse, né? Muito status. É teatro, é uma venda literalmente que você fala a apresentação inteira para o cliente não comprar. Você tem que ter um sangue frio assim, você está meio que negociando $500 mil e falando para o cara não comprar, não fazer. E então foi assim uma faculdade, assim uma pós-graduação de timeshare para mim. E de lá eu abri um hotel novo aqui em Cancún, que era o Hotel Xcaret. E aí eu fui convidado para trabalhar lá. Abri mais ou menos a equipe do Brasil. Quando eu entrei, a gente não atendia brasileiro. E foi lá onde eu acabei conhecendo minha mulher, né, no meu primeiro dia de sombra. Fui com sombra com ela, a gente se deu super mal, porque ela não queria me levar de sombra. Eu falei, pô, que mulher metida. Aí ela foi reclamar com o gerente que não queria me levar. Ela já te deu um takeaway logo de cara, já. Não dá para dar takeaway para alguém com essa atitude de ganhador. Aí eu fui fazer sombra com ela e, assim, a apresentação inteira, a boca fechada. E ela no café da manhã, nossa, você não fala nada? Eu falei, sombra não fala, eu tô aqui para aprender. Pronto, então seu troco. Aí com o tempo a gente foi se conhecendo. Aí eu trabalhei um bom tempo, quase um ano nesse hotel. Trabalhei quase sempre com a equipe do Brasil como fechador, também fechava. Mas antes de seguir aí, Daniel, depois desse encontro, tá com quantos meses de gravidez já ela? 6 meses. Não, mas não foi depois desse encontro, passou um tempo no meio disso. Passou. Não, a gente já tá junto há 2 anos e meio. Porque se não teria sido... se não teria sido assim, depois do café de manhã, ela teria perguntado, você não fala? E ela teria respondido, não, eu só faço outra coisa. Em vez de falar, não, eu tô aqui para fazer sombra em silêncio. Tinha sido diferente. Não, é engraçado porque para eu sair com ela, foi o que você estava falando muito, né? Do conhecimento, foi timeshare puro, assim, para chamar ela para sair e tudo. Mas deu certo. Agora não funciona mais fechamento com ela, que ela também já tem muita experiência com timeshare. Ela já vira, não vem me fechar, não. Tá, e aí, porque agora você está gerenciando uma equipe e no início de abril você, teoricamente, vai mudar de cargo e vai ser coordenador de gerências, né? E queria saber como foi essa sua chegada no online com o IMG, o que é que você extrai de positivo disso, aprendizagens, desafios, momentos fáceis, momentos difíceis, o que é que você passou aqui um pouquinho? Como que eu cheguei na IMG, né? Voltando assim um pouquinho desse hotel do Xcaret, eu fui convidado para trabalhar, foi o último hotel que eu trabalhei no presencial, que é o Secrets Maroma, que é a marca da UVC. E eu mudei para esse hotel porque era um hotel que só tinha venda alta, era um hotel muito caro, só atendia americano. De novo, comecei do zero, fui crescendo, vendendo muito bem, ganhando muito bem, aí entrou a quarentena. Então, um dia o Dixon virou e falou assim para mim, ele já tinha comentado que um tempo atrás que o Ricardo estava fazendo aí vendas online. Eu sempre acompanhei o Ricardo, porque, querendo ou não, tudo que eu sei veio da MG, né? E aí o Dixon falou, o Ricardo está com uma ideia, não, né? Já está com um projeto em andamento de fazer venda online. E assim, eu acho que na hora que eu escutei, eu falei, cara, vender timeshare online, tá doido? Não dá, não tem como. E eu pensei, não tô fazendo nada, a gente já estava aí 2 semanas de quarentena, eu falei, vou acabar deixando minha mulher doida aqui em casa, então vamos trabalhar. E aí a gente eu comecei como front-back, primeiro mês para mim foi muito difícil, porque eu não vendi nada. Porque eu entrei com aquele ego, né, de vendedor, já sei tudo, já tenho muita experiência, não queria seguir o speech direito, e aí foi o que aconteceu, eu não vendi, até que eu falei, não, vou dar o benefício da dúvida, vou fazer direitinho, comecei a estudar speech, e as vendas começaram a sair. Meio de quarentena, ninguém sabia o que aconteceu e o pessoal comprando. O Dixon comentou comigo que ia expandir e me perguntou se eu não queria ser gerente. Chega a pandemia, você tá onde e tal, né? E para mim foi uma surpresa, porque eu já tinha dado treinamento, assim, mas assim, um cargo de gerência, acho que nem passava isso na minha cabeça, porque a minha briga mesmo com os hotéis era
para conseguir o cargo de fechador, quando eu começava de novo. E aí a gente começou, e eu acho que umas 2 semanas depois, o hotel que eu trabalhava, eles iam abrir 20% só do hotel e iam escolher só 5 dos 40 vendedores, 5 melhores para voltar a trabalhar. E aí o meu gerente me ligou, perguntou, e foi quando eu tomei a decisão de pedir demissão do hotel. Até comentei com ele que era um projeto novo, do online, e ele falou, ficou meio sem entender, que nem eu, quando eu ouvi falar, e desde aí a gente está aí na batalha. Não, eu acho que é um desafio novo, não pelo fato de ser online, mas pela questão aí de gerir pessoas, porque antes eu sempre dependi do meu esforço, mas eu acho que é algo que eu estou me apaixonando, essa questão assim de gerir pessoas. Eu lembro uma vez que o Dexon me falou, cara, você não sabe como é que é legal a sensação de você pegar alguém do zero e ver ela vendendo, que nem ele fez comigo. E eu sempre fiquei com isso na cabeça. E agora, né, quase um ano, ver que eu formei liners, formei FTBs, formei fechadores, estou formando agora gerentes. Então, para mim, isso eu acho que vale mais do que o dinheiro. Porque, para mim, desde que eu entrei no timeshare, assim, dinheiro, lógico, é importante, mas para mim sempre foi essa questão de ser o melhor, fazer o impossível. Eu sempre tive essa coisa, quando eu entrava num projeto novo, quanto foi a venda mais alta dessa sala? Tanto, essa é a minha meta, eu tenho que vender nem que seja R$1 mais alto. Eu ainda estou com essa dívida aí na MG. E lógico, né, você sendo o melhor, o resultado, o dinheiro vai vir, né? Isso aí é secundário. Você trabalhava no México em outros projetos, nenhum desses projetos, ninguém imaginava em vender no digital? Nunca, tanto que o hotel que a minha mulher trabalha, na quarentena eles começaram e deu completamente errado. Pelo que eu entendi, o que eles faziam, eles pegavam contatos de sócio, ligavam para os sócios para pedir contato, para poder explicar pelo WhatsApp e telefone o programa. E eu rindo, né? Eu falei, nossa senhora, tá parecendo assim que eu tô imaginando um homem das cavernas descobrindo fogo e Thomas Edison. Total, mano, total. E assim, faz quanto tempo já que hoje, né? Hoje você já tem quanto tempo de MG? Cara, eu acho que vai dar um ano agora. Eu acho que março a gente já tinha entrado, né, Deison? Não, foi isso mesmo, de março para abril, vai fazer um ano agora. Pô, o exemplo eu não vou nem dizer exemplo, mas enfim, inspiração pra galera que começa e às vezes acha que é coisa de outro mundo, que você tem que ter 5 anos de empresa para realmente estar num certo nível. E tá aí, ó, Daniel, a Carol, que já passou por aqui em outro conteúdo também, é outro exemplo aí de pessoa que teve um crescimento, enfim, meteórico. Então, assim, isso demonstra, pra mim, pelo menos, que basta o cara ter vontade e ter muito foco e estudar, obviamente, se dedicar, né, que os resultados vão começar a aparecer. Alguém que está ouvindo ou assistindo esse conteúdo, ou talvez Paulo, não entende o tanto de coisa que aconteceu nesse seu ano. E tantas decisões, e tantas consolidações de pequenas etapas, né? Eu me lembro como liner, um mês sem vender. Eu me lembro como gerente, ficar sem equipe, com 2 ou 3 pessoas. Eu me lembro de tu como o homem dos altos e baixos maiores, né? Os maiores baixos e os maiores altos, né? E agora você está começando uma outra etapa, que com certeza vai ter momentos fáceis e difíceis, mas a impressão que eu tenho de Daniel é que alguém que é fortemente movido a desafios e que entendeu essa coisa de que vencer o desafio é o caminho do dinheiro e não o caminho do dinheiro é vencer desafios, que a ordem das coisas é se agarrar no desafio e ser vencedor no desafio, e aí as coisas acontecem, né? Não tipo, se não cair no colo, não quero, né? E vou colocar exemplo de pessoas com décadas no timeshare, sabe? Que estavam conosco trabalhando em algum tempo durante esses tempos de lockdown, pandemia e tal, que os hotéis estavam até fechados e que não tiveram essa resiliência, ou então não entenderam que nada cai no colo da gente, sabe? Nada dá certo por acidente. A gente estava fazendo até um conteúdo agora sobre famílias que viajam, deixando para a última hora de qualquer jeito, pensando vai dar certo. Não dá certo. Vai dar certo é o caralho, entende? Vai dar certo, não tem por que dar certo. Agora, se a gente trabalha muito, se esforça muito e entende que cada vez que apanha ou que tropeça é o caminho certo do sucesso, quando você entende isso, interioriza. E é verdade, vai ter dias que é difícil, né? Tipo, se agarrar nessa causa de estou no caminho certo, porque você está patinando, está nadando contra a maré. Às vezes o cara pensa, puta, será? Mas a verdade é que esse é o caminho natural para ter sucesso nas coisas que é tipo dedicação, esforço e cara, em pouquíssimo tempo
quebrado vários níveis na empresa. O nível agora é formar gerências, né? Vai ter um monte de dificuldades, mas, sabe, quando eu estou acompanhando a sua carreira na empresa, eu acho que seria mais difícil para você se manter só como gerente do que dar o próximo passo, sabe? Tipo, o incentivo de dar o próximo passo e o próximo passo é muito forte. E quando eu tiver 2 gerências, você vai ser o profissional X. E quando tiver 4 gerências ou 10 gerências, você vai ser profissional X vezes 10. Você é 10 vezes melhor, 5 vezes melhor. E eu acho que esse incentivo de... Primeiro, consciência não sabe de tudo, né? Acho muito decente chegar aqui com consciência, eu não sei de tudo, nem tu, nem eu, nem ninguém, né? Sabe de tudo. Mas, cara, a gente vai colocar o esforço necessário em cima da mesa para aprender. E às vezes patinar e sofrer um pouquinho, mas para ir para o próximo nível, próximo nível, próximo nível. E essa pessoa que se tem demonstrado ser, sabe? E se não fosse assim também não estaria aqui, provavelmente não teria chegado nesse ponto, nem teria essa confiança. E quando eu escuto sua história, meu, cara, será uma pessoa correndo atrás dos seus sonhos com 18 anos, sabe? As pessoas com 18 anos estão lerdando ainda na maioria dos casos, né? Você estava correndo atrás dos seus sonhos. É por isso que tem 28 e, meu, eu te vejo como uma projeção meteórica de crescimento pessoal e profissional, né? Eu vejo alguém que tem um percurso, imagina, né? Puta, muita coisa por acontecer. Então, parabéns. Foi genial escutar a sua história, uma puta história do cacete, de verdade. Puta história, menino de 18 anos, trocando uma passagem para os Estados Unidos, acabando na África do Sul, correndo atrás dos seus objetivos, fazendo seu pai pagar a carreira de biologia, formação de biologia na África, em vez de pagar em Brasília, talvez, né? E voltar para o México mesmo, que é a primeira vez não deu tão certo, e atravessar o país e ir para a Playa del Carmen. Puta, parabéns, muito massa. Agora eu queria só fazer umas rápidas perguntas, Daniel, que você poderia me responder talvez até com sim ou não, se você quiser, ou enfim, se você quiser contextualizar, fica a seu critério. Mas, cara, quer dizer, essa primeira não dá para responder com sim ou não, mas eu queria saber qual a função de todas essas que você já executou que você mais sentiu bem dentro do timeshare? Tipo assim, que para você foi mais prazeroso fazer. Cara, eu acho que a mais estressante e a mais prazerosa ao mesmo tempo é a gerência. Uma paixão nova aí que eu descobri. Essa ideia de estar crescendo sempre, né, cara? Há um ano atrás a gente estava se perguntando se dava para vender online. E hoje a gente está se perguntando qual o próximo país, sabe? E daqui a pouco, se tiver extraterrestre, a gente vai vender para eles também. E a ideia é isso, sabe? E tudo aquilo que a gente conseguiu fazer até agora, claro, tem muita coisa para fazer, mas tudo que a gente fez até agora e conseguiu com o mercado brasileiro, a gente pensa em fazer com o mercado americano, com o mercado mexicano, colombiano, e cada um deles vai ter novos desafios, experiências novas, culturas novas. Então, a gente tem aí muita reserva ainda para queimar de novos desafios e acredito que é combustível suficiente aí para a gente estar vencendo, superando e ganhando dinheiro. E, claro, como o Daniel falou, né? Essa ideia de superação. A gente está superando a cada dia e melhorando a cada dia. Isso que é sensacional. Massa. E você se vê trabalhando fora do timeshare ainda? Você se vê trabalhando fora do digital? Também não. Deus me livre pegar engarrafamento para ir trabalhar de novo. E pra gente encerrar, qual seria teu próximo objetivo, assim? Como é que você enxerga o próximo nível? Depois de onde você já está hoje, onde é que você quer chegar? Quer tomar o lugar do Rickard? Quer tomar a empresa, a MG? Cara, eu acho que continuar expandindo, colocar mais pessoas, quem sabe aí vender para outros países, né? Acho que a ideia é dominar o mundo. Top. Para deixar bem claro que isso não foi combinado, viu? Isso aí é totalmente natural, mas eu acho que isso é muito do que a gente sempre costuma compartilhar, que é a cultura da IMG, né? IMG Business Culture, então, enfim. Galera, Paulo, Daniel, Dixon, muito obrigado por estarem aqui. Você que nos acompanha no Diário de Timeshare, que acompanhou esse conteúdo, essa é uma história de sucesso no Timeshare. É verdade, é o primeiro passo, ele está no caminho do sucesso, mas é uma história de sucesso, superação, desafios, momentos bons. Uma vez dormi na praia, sem ter nem onde cair
quase sem saber quando poderia entrar, expulso quase do condomínio, para só poder entrar no dia seguinte. E agora é o momento que é a minha vez, eu entreguei isso de graça, eu passo esse conteúdo inspiracional, mas eu peço uma coisa em troca, é somente um like, somente compartilha esse conteúdo, faz chegar a outras pessoas, isso ajuda e motiva a gente a trazer outras pessoas, a fazer outros conteúdos para te manter inspirado, para te manter motivado para seguir crescendo no setor. E é isso aí, um abraço, bom trabalho, boas vendas, tchau, tchau, tchau.